Muito bem, então esse é o primeiro destaque que Paulo faz. Timóteo, você vai ensinar como se deve proceder na casa de Deus. Isso é importante porque a casa de Deus é a igreja do Deus vivo. As igrejas locais, elas são expressões da igreja invisível, do povo de Deus. Do povo de Deus. Por isso que é importante que se proceda da forma correta dentro delas. O segundo destaque que Paulo dá é que as igrejas, elas são coluna e baluarte da verdade. Está aí no final do verso 15. Para que, se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, já vimos isso, coluna e baluarte da verdade. As palavras coluna e baluarte, elas são usadas aqui como sinônimas, não existe nenhuma diferença significativa entre elas, e trazem a mesma ideia, que as igrejas locais, que são a expressão da igreja do Deus vivo, o alvo delas, propósito delas, a natureza delas é conservar a verdade, é a ideia de coluna e baluarte, proteger a verdade, a ideia de coluna e baluarte, lutar pela verdade e transmitir a verdade. Deus confiou a verdade às igrejas locais. Onde está a verdade? Como é que ela se transmite? Quem mantém, quem detém a verdade? Está na mão de quem? E Paulo está dizendo, está na igreja de Deus, na casa de Deus. E ele está falando das igrejas, está falando da igreja de Éfeso e de todas as igrejas em geral, as igrejas verdadeiras. Como é que a gente explica isso aqui? Esse ponto aqui de que Deus confiou a verdade às igrejas cristãs. Ele vai definir verdade logo em seguida, no verso 16, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, essa é a verdade. Ele vai fazer uma espécie de resumo do credo, ou da primeira... Aqui nós temos uma das confissões cristãs, ou um credo cristão dos mais antigos, que Paulo aqui vai dizer, essa é a verdade que Deus confiou à igreja. E a tarefa da igreja, como coluna e baluarte da verdade, é receber isso aqui, crer nisso aqui e espalhar isso aqui de geração em geração e lutar pela preservação dessa verdade. Note que logo em seguida, no texto, você tem o capítulo 4, onde Paulo já começa assim: o Espírito Santo diz que vão se levantar homens mentirosos, seguindo espíritos demoníacos e que vão querer rejeitar a verdade. Não é curioso que logo em seguida, depois dele dizer que Deus confiou a verdade às igrejas locais, ele vai falar dos falsos profetas e das tentativas do diabo de corromper essa verdade? E que verdade é essa então? Vamos ver aqui agora o verso 16, que é o meu terceiro ponto. A verdade que Paulo se refere e da qual a igreja é coluna e baluarte, está colocada aqui na forma do que ele chama de um grande mistério que foi revelado por Deus. Veja o verso 16. Evidentemente, como você sabe, Timóteo, é isso que quer dizer. Timóteo, é evidente, né? Você sabe disso. Grande é o mistério da piedade. A palavra piedade aqui é uma palavra que Paulo usa pelo menos umas 5 vezes nessa carta e significa simplesmente o cristianismo. Grande é o mistério do evangelho. Vamos usar a palavra evangelho aqui. Grande é o mistério do evangelho. É chamado de piedade porque provoca piedade em nós. Piedade aqui não é pena, mas é uma atitude pia, de adoração, de serviço e comunhão com Deus. O Evangelho produz isso, por isso, às vezes, o Evangelho é chamado de a piedade. Então, grande é o mistério do Evangelho, que produz uma vida piedosa em nós. É chamado de mistério porque ele estava oculto antes, essa verdade que Paulo vai desvendar aqui. Ela estava oculta antes, estava presente no Antigo Testamento, estava prevista na lei, foi anunciada pelos profetas, foi antecipada pelas cerimônias levíticas, foi cantada nos Salmos. Todo o Antigo Testamento falava desse mistério, né, que nós vamos ver agora qual é. E Paulo diz que ele é grande no sentido de que ele é glorioso, ele é profundo. Porque ele é a essência da verdadeira religião, é a essência da piedade, do cristianismo, daquilo que Deus nos revelou. Esse mistério é muito grande. E em seguida Paulo canta esse mistério. Eu digo canta porque da maneira como ele colocou aqui, dá a impressão de que ele que é um hino antigo.
Não faz sentido, não parece no português, mas no grego, se você ler em grego, você vai ver que tem uma rima, vai ver que há um balanço, um equilíbrio aqui entre essas 6 sentenças. Então, tudo indica que ou Paulo compôs esse hino, esse credo, ou ele já se valeu de um credo que já existia antes dele, e que já era a expressão que já rodava nas igrejas como sendo a expressão mais fundamental do que os primeiros cristãos acreditavam sobre a pessoa de Jesus. E Paulo, então, se vale disso. Existe algum demérito nisso? De maneira nenhuma, porque na hora que Paulo toma e ele usa aqui, mesmo que não tenha sido ele que fez, na hora que ele coloca aqui, tem a bênção de Paulo, tem o carimbo do apóstolo Paulo aqui, e, portanto, a inspiração absoluta aqui, inspiração de Deus. Esse hino aqui, ele não é exaustivo. Você nota, por exemplo, que ele não fala da segunda vinda, mas ele pretende narrar a história da redenção de maneira resumida, que é exatamente o que Paulo deseja colocar aqui como expressão do que seja a verdade que Deus confiou à igreja, como coluna e baluarte. Isso que ele vai dizer era um mistério, como eu disse, que estava oculto, mas agora com a encarnação, a ressurreição de Cristo, a chegada do Espírito Santo no dia de Pentecostes e o ministério dos apóstolos, esse mistério foi revelado. Esse mistério é revelado. Não existe nenhum mistério na Bíblia que não tenha sido já revelado. Todo mistério na Bíblia é mistério revelado. Todo mistério na Bíblia é mistério revelado. Sempre que Paulo fala, eu vou dizer um mistério, em seguida ele explica que mistério é esse. É a mesma coisa aqui. Grande é o mistério da piedade. E ele então revela esse mistério que Deus confiou à sua igreja, que é um resumo da salvação centrada em Cristo Jesus. Você vai ver que segue uma sequência não muito histórica, mas uma sequência lógica histórica dos fatos principais na vida de Cristo: a encarnação, ressurreição, ascensão, evangelização e glória final. Então, grande é o mistério da piedade, verso 16. E ele começa: aquele que foi manifestado na carne. É uma referência à encarnação de Cristo. Deus se fez carne e habitou entre nós. O Deus invisível apareceu em corpo humano. Ele está se referindo a Cristo, embora o nome não apareça, mas é óbvio que ele está falando de Cristo. Aquele que foi manifestado na carne. Refere-se a Jesus Cristo na sua encarnação. Ele foi justificado em espírito. A palavra espírito aqui pode significar o espírito de Cristo, o espírito humano dele, ou pode significar o Espírito Santo com E maiúsculo. Você vai ver que, mais uma vez, as versões elas divergem. Você vai, por exemplo, a Almeida atualizada, a Nova Almeida, vai preferir Espírito com E minúsculo, porque acha que é o Espírito humano de Jesus. Já a NVI, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, a Nova Versão Transformadora, eles vão preferir Espírito com E maiúsculo, se referindo ao Espírito Santo. No final, não, tanto faz diferente, tanto faz, porque o contraste é com o verso anterior. Ele foi manifestado na carne, mas foi justificado, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. O contraste é entre a humanidade de Cristo e a sua divindade. Ele foi manifestado na carne, portanto ele era perfeitamente humano. Foi justificado em espírito, ou seja, pela ressurreição dos mortos mediante o Espírito Santo. Ficou claro que ele era o Filho de Deus, que ele é Deus. Então, nesse caso, tanto faz espírito com E minúsculo ou espírito com E maiúsculo, a interpretação é a mesma. O primeiro item fala da encarnação, o segundo item fala da ressurreição de Cristo, pela qual ele foi justificado, ou foi apresentado diante da humanidade, com justas razões e provas e evidências de que ele era, de fato, o Filho de Deus. Contemplado por anjos, ou seja, os santos anjos de Deus o adoraram quando ele subiu aos céus. Está vendo a sequência? Encarnação, ressurreição, ascensão. Pregado entre os gentios, esse Cristo que encarnou, que morreu, que ressuscitou dos mortos e subiu aos céus, adorado pelos anjos, é o Cristo que Paulo, os apóstolos e os primeiros cristãos anunciaram ao mundo todo. Ele foi pregado entre os gentios, não somente aos judeus, que já tinham noção a respeito do Cristo, mas agora para as nações que antes eram ignorantes e que para eles era um mistério tudo isso. Ele foi crido no mundo, os pagãos receberam o Evangelho, creram no Evangelho e juntamente com os judeus agora compõem a Igreja de Deus e finalmente recebido
na glória. Aqui se refere à ascensão, exaltação de Cristo à direita de Deus Pai, onde ele recebeu toda a glória. Então, nessas 6 estrofes, Paulo resume o mistério da piedade que foi revelado. Esse mistério, essa verdade, ela ficou devidamente registrada nas cartas que Paulo escreveu, que Pedro escreveu, que João escreveu, que Tiago escreveu, que Hebreus escreveu, que João, já falei, que Judas escreveu, Mateus escreveu, Marcos, Lucas. O Novo Testamento é o registro dessa verdade. E foi isso que Deus confiou às igrejas locais. Vocês seguiram a sequência. Timóteo, eu estou escrevendo essas instruções porque pode ser que eu me atrase. Eu quero chegar aí em Éfeso para ajudar você. Mas se eu atrasar, essas instruções são para que você saiba como se deve proceder na casa de Deus, se deve proceder na igreja. E isso é muito sério, Timóteo, porque a igreja a casa de Deus, ela é a igreja do Deus vivo, e ela é coluna e baluarte dessa verdade que você e eu conhecemos, que Jesus Cristo encarnou, ele é o Filho de Deus, que ele ressuscitou dos mortos, que ele subiu aos céus e foi adorado pelos anjos, ele foi pregado no mundo todo, ele foi crido entre as nações, como por exemplo aí em Éfeso, e ele voltará em glória, ou ele está glorificado, ele foi recebido na glória. Que seriedade, que importância, que coisa crucial é essa que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, e eu quero então tirar algumas conclusões dessa passagem. A primeira delas é que a verdade revelada de Deus, o mistério da piedade, está revelado por Deus e registrado na Bíblia de uma vez para todas. Deus não fica de geração em geração revelando o mistério da piedade. Ele revelou de uma vez, fez escrever, e agora o que nos compete é transmitir esse livro, as verdades que estão registradas de maneira infalível nesse livro. É por isso que nós não cremos em novas revelações da vontade de Deus, de novas doutrinas, de novas práticas, de instruções novas que Deus estaria dando hoje modernamente ao seu povo, porque o mistério da piedade já foi revelado, a verdade já foi confiada à igreja. E a igreja recebeu essa verdade, escriturou essa verdade, preservou essa verdade e vem transmitindo essa verdade há 2000 anos. Por isso que nós temos dificuldade quando alguém chega e diz assim, eu tenho uma revelação de uma nova doutrina, ou Deus me apareceu e me ensinou uma coisa que não está na Bíblia, ou Deus me deu uma revelação que nem os apóstolos tiveram. Tem gente, as seitas, quase todas elas começaram dessa forma, começaram dessa maneira. Mas uma das características dos protestantes, e todos nós aqui somos protestantes, é exatamente essa, sola scriptura. O que Deus tinha para nos dizer, Ele já nos disse. E está aqui nesse livro. O que nos cabe é recebê-lo, estudá-lo, crer nele, praticá-lo e transmiti-lo para as gerações futuras. Nós assim, então, nós rejeitamos o conceito do catolicismo romano, porque o catolicismo romano superenfatiza o papel da igreja aqui, dizendo que ela não somente recebe a verdade, mas ela recebeu a verdade naquela época, mas continua recebendo novas verdades. O catolicismo romano crê em revelação contínua, através do magistério católico e do Papa falando ex cátedra, falando infalivelmente. E é daí que vem as doutrinas, por exemplo, a respeito de Maria, do purgatório, que não tem fundamento bíblico nenhum. Mas para a Igreja Católica, a Bíblia não é a única regra de fé e prática, porque Deus continua a trazer revelação através do sucessor dos apóstolos, que seria Pedro. Segunda conclusão que nós queríamos tirar aqui é que você percebe que Paulo já está introduzindo o conceito de que a verdade seria transmitida de geração em geração pelas igrejas fiéis. Grande é o mistério da piedade. A igreja é a coluna e baluarte da verdade. Ela é a detentora da verdade, ela preserva a verdade. E ela transmite essa verdade de geração em geração. Não, como eu disse, mediante revelações, mas a transmissão da Escritura, onde a verdade está inspiradamente registrada. A terceira aplicação que eu queria trazer aqui, ou conclusão,